Sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos para celebrar 500 anos da Reforma Protestante, para celebrar o primeiro ano do Reforma Brasil. Estamos reunidos para realizar um ato cívico, um ato no qual nós celebramos o legado civilizatório da Reforma Protestante e olhamos para o nosso país e para os seus desafios. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a esse ato. Convido você para ficar em pé. Nós teremos uma leitura bíblica que será conduzida pelo Adriano de Brito. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura bíblica alternada do Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a Minha vida. cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quão não há salvação. Sai-nos do espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz a justiça aos oprimidos e dá o pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, Ó Senhor, reina em geração em geração. Aleluia. Ainda em pé, oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua bondade e a tua misericórdia que tem se renovado de geração em geração. Louvamos o teu nome, Senhor, porque passados 501 anos, quando iniciou aquele movimento de reforma, de retorno aos princípios da palavra, de retorno aos ensinos recebidos nos primórdios da igreja. Estamos aqui hoje celebrando, relembrando, Senhor, este acontecimento, mas ao mesmo tempo, Senhor, suplicando para que Tu mesmo, Senhor, nos dê a mesma ousadia, a mesma coragem, o mesmo discernimento que moveram os reformadores, a mesma ousadia que os levou, Senhor, a se levantarem e a proclamarem a autoridade, o primado da Escritura, o senhorio absoluto do Senhor Jesus Cristo, a centralidade da graça e a necessidade exclusiva da fé para a nossa salvação. Agradecido, Senhor, nós suplicamos para que também neste momento, neste nosso país que nós atravessamos, tenhamos também o discernimento, a ousadia, a coragem de se levantar e dizer e se posicionar e erguer a bandeira, Senhor, que uma vez foi entregue aos santos. Dá-nos esta graça, recebe a nossa gratidão e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Queremos saudar a todos vocês, os membros da igreja, o coral, bem representado aqui hoje à noite, aqueles que nos visitam, representando suas igrejas, pastores, representantes de outras entidades da sociedade civil, que estão conosco nesta noite para que celebremos juntos o dia 31 de outubro. E hoje, 31 de outubro de 2018,
não só celebramos os 501 anos da Reforma, como também celebramos um ano do lançamento do movimento Reforma Brasil, do qual esta igreja se posiciona diante da esfera pública no sentido de estar participando de maneira apartidária, porém política, para realmente continuarmos no nosso esforço de construir, de erguer um país digno, um país melhor, uma nação que justifique a beleza do seu povo, que justifique a maravilha dos seus 210 milhões de habitantes. E Reforma Brasil e a Reforma Protestante tem a ver também a nossa reforma no templo. Vocês não perceberam, mas eu quero pontuar para vocês que nós estamos fazendo uma reforma aqui no santuário. Essa reforma tem uma razão de ser. Estamos instalando um novo órgão de tubos, como a maioria de vocês sabe, e esse órgão está para ser inaugurado no próximo ano. Por enquanto, são as obras das quais a gente participa. E é muito forte essa analogia do conserto, da reforma, do ajuste para o nosso país. Por isso, além da reforma protestante, é importante que realcemos a importância da reforma política brasileira. Por isso estamos todos unidos aqui. A Deus rendemos glória nas maiores alturas, e aqui na terra, paz entre os homens de boa vontade. Como somos brasileiros, eu vou pedir para vocês que novamente fiquem de pé para que entoemos o hino nacional brasileiro.
Quero incentivar vocês a baterem palma. Podemos assentar. Eu vou solicitar agora, à medida que eu estiver chamando os presentes, eu vou apresentando. Nós tivemos a figura do Adriano Brito, que é o representante da ACM, Associação Cristã de Moços. A ACM, além de ser nossa vizinha, além de termos muita coisa em comum, uma história que se entrelaça, também a ACM é uma apoiadora do movimento Reforma Brasil. Foi nos auditórios, lá no salão da ACM, que nós realizamos alguns eventos, entre eles 2 reuniões com os candidatos a presidente, para que pudéssemos, como comunidade e como sociedade, conhecer mais de perto aqueles que estavam postulando o mais alto cargo da República. Agradecemos a ACM por estar alinhada conosco e de termos também atividades que se realizam através de parceria. Agora eu vou chamar uma outra entidade que também é parceira do Reforma Brasil, na pessoa do seu presidente, que é o Instituto Cristão de Juristas do Brasil, e eu chamo então o doutor Gilberto Ribeiro para fazer uma leitura da Palavra de Deus para fortalecer o momento desta noite. Este texto está em Lucas capítulo 3, versículos 1 a 14. No 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Obrigado, doutor Gilberto. Eu vou chamar agora um dos representantes do núcleo diretivo do Movimento Reforma Brasil. O doutor Moacir Húngaro faz parte deste grupo, integrante desse núcleo,
e ele vai fazer um breve relatório das nossas atividades. Nem sempre pensamos assim, mas a reforma protestante, que hoje comemora 501 anos, um dia comemorou o seu primeiro aniversário. Isso deve nos encorajar nesta caminhada, não somente porque podemos ver a reforma protestante até hoje produzindo os seus efeitos, mas também porque o desafio que temos pela frente é muito grande. O movimento Reforma Brasil, ele foi lançado há exatamente um ano aqui nesta igreja, e naquela ocasião o manifesto foi entregue a todos os presentes, conclamando as pessoas, os cidadãos brasileiros, para a luta por uma reforma política de verdade. É importante salientar que o calendário do movimento Reforma Brasil nada tem a ver com o calendário eleitoral do nosso país. Novos governantes acabaram de ser eleitos, mas estamos muito além das eleições em nossas preocupações, e o nosso foco, como já foi salientado aqui, está efetivamente nas reformas. São muitas e urgentes as reformas que o Brasil precisa, e nós, do Movimento Reforma Brasil, temos entendido que a reforma das reformas é a das estruturas políticas e dos mecanismos eleitorais. Isso porque o sistema político vigente, como sabemos, descolou-se totalmente da sociedade e da realidade. E a reforma política, desta forma, tornou-se vital para que este elo possa ser reconectado e os cidadãos possam exercer o poder que lhe pertence por direito constitucional. Como disse, o Movimento Reforma Brasil conclama-nos a um posicionamento nesta causa, para que os governantes, inclusive, saibam que queremos uma reforma política de verdade para o Brasil. Relembrando para aqueles que estão aqui, talvez pela primeira vez ou que ainda não ouviram, são 7 os pontos que nós até então temos perseguido: o fim do foro privilegiado, o fim das reeleições sem limites para o Legislativo, o fim das emendas legislativas no orçamento da União, a criação do voto distrital, a racionalização do tamanho da proporcionalidade dos custos da representação política na esfera da União, do Estado e dos municípios, a redução da influência do dinheiro no financiamento das campanhas eleitorais e o aprimoramento dos mecanismos de nomeação e aprovação para os tribunais. Nesta nossa caminhada, nesse primeiro ano, foi muito importante a participação que tivemos de instituições, de igrejas e de pessoas físicas também. Temos como apoiadores de primeira hora que estão caminhando conosco até agora e que têm nos alimentado nesta caminhada: a Aliança Cristã Evangélica Brasileira, a Associação Cristã de Moços, a Associação Evangélica Beneficente, o Instituto de Juristas Cristãos do Brasil, o Movimento Transparência Partidária e a Ordem dos Advogados do Brasil. Temos dezenas de igrejas apoiadoras e centenas de pessoas físicas que manifestaram já o seu apoio. Você também pode fazer isso através do nosso site www.reformabrasil.org. Um pouco sobre as atividades que nós desenvolvemos neste período. Nós procuramos propagar o nosso movimento de diferentes formas, dentre elas usando intensamente as mais diferentes mídias sociais. Também tem sido frequente a divulgação do movimento e dos seus eventos pela imprensa, através de jornais, TV e rádio. São inúmeras as matérias que nós tivemos na imprensa. Muitos tomaram conhecimento através da imprensa, não por um esforço direto nosso, mas pelo interesse que o movimento desperta.
pelas entrevistas e debates que os líderes têm participado. Outra forma muito eficiente de propagar o movimento tem sido palestras e seminários que realizamos em igrejas ou em associações, onde somos convidados a dar um testemunho e a dizer do porquê da nossa existência. Nessas ocasiões, além de uma visão geral sobre o movimento, nós temos uma abordagem técnica e mais específica sobre cada um desses pontos que nós temos abordado. Disse há pouco que não há coincidência entre o nosso calendário e o calendário eleitoral, mas, como interessava muito ao movimento, nós instituímos e realizamos conversas com candidatos a presidente da República e tivemos vários eventos realizados nessa direção. Em todas essas ocasiões, a receptividade é sempre muito boa e percebe-se que há algo exatamente desta espécie que a população, que o cidadão tem buscado. Hoje, nós celebramos o primeiro aniversário do movimento e nós estamos aqui para renovar o compromisso de apoiar e lutar por uma reforma política de verdade em nosso país, tudo fazendo dentro da estrita observância da Constituição da República Federativa do Brasil. Obrigado. Podemos aplaudir, gente. Na entrada no átrio do templo, nós temos 2 computadores que estão ligados com a internet e já está vinculado ao site do Transparência Internacional. Transparência Internacional é uma entidade que também está fazendo o seu apoio, a sua manifestação positiva com relação ao Reforma Brasil, e nós recebemos uma carta da Nicole Verillo, que infelizmente não pôde estar presente, mas ela já se colocou à disposição, assim como toda a entidade Transparência Internacional, e como eles têm o mais forte esforço de combate à corrupção, no mais denso, no mais completo e detalhado trabalho que realmente promulga decisões e definições para combater a corrupção, nós estamos assinando, junto com o Transparência Internacional, esse manifesto, que é muito mais abrangente do que as nossas 7 medidas, 7 pontos. Aí é só o cabeçalho da carta, né, onde a Nicole nos saúda com o boa noite e nos avisando que, infelizmente, não poderá estar presente. Então, eu convido vocês, ao término do evento, ou aqueles que estão em casa assistindo, para que acessem o site do Transparência Internacional. É uma entidade que está presente em mais de 100 países, é um esforço global de combate à corrupção, exatamente para trazer aos povos das diferentes nacionalidades uma condição mais digna, mais honrada, através da transparência, da honestidade, através do equilíbrio e através da consideração que o servidor público, que aquele eleito, seja do executivo, do legislativo, seja aquele membro do poder judiciário, que realmente se comprometa com a probidade nas coisas públicas e que realmente se integre para o bem comum. Nós tivemos a oportunidade, a felicidade de chamar o César Elbert para que compusesse um hino especial para esta ocasião. Então, nós vamos ter agora a apresentação do que é o hino da Reforma Brasil. Quero
chamar vocês para que saudemos o César Elbert com uma salva de palmas. Ele é o autor tanto da letra da música como da letra também que compõe esse hino. Ele vai estar ao piano e o Cremilson, que também é o nosso regente. Uma salva de palmas para o Cremilson também, figura querida no nosso meio. E eu não posso deixar de dizer que nós vamos aprender. Primeiro, o coro vai ter um tempo para nos ensinar e depois todos os presentes poderão cantar juntos. Boa noite a todos. A honra e a alegria é minha também de participar desse movimento Reforma Brasil tão significativo e tão importante. Então nós vamos ouvir o nosso coro cantando uma vez, depois nós cantamos juntos, O Brilho da Verdade. Um novo tempo foi dado a nós, tempo de orar, servir e amar, resplandecer a verdade e a paz em meio à escuridão. Nosso Pai que estás no céu, vem nos santificar para levarmos tua luz, tua graça mostrar em todo lugar. Clamamos por justiça, clamamos pela paz, a esperança viva inunda este lugar, e a graça que renova os corações, inspire um novo tempo de amor e oração, e o brilho da verdade seja a luz desta nação. Chamas acesas queremos ser, luzes do reino de Deus, as nossas vidas sempre instrumentos de paz para todas as gerações. Clamamos por justiça, clamamos pela paz, que a esperança viva inunde este lugar, e a graça que reforma os corações, inspire um novo tempo de amor e oração, e o brilho da verdade seja a luz. Clamamos por justiça, clamamos pela paz, que a esperança viva inunde este lugar, e a graça que transforma, reforma os corações, inspire um novo tempo de amor e oração, e o brilho da verdade seja a luz desta nação, desta nação, desta nação, da amada terra do Brasil. Agora todos nós vamos nos colocar em pé, agora que já aprendemos. O coral também vai nos apoiar mais uma vez. E vamos cantar mais uma vez o brilho da verdade. Um novo tempo foi dado a nós, tempo de orar, servir e amar, resplandecer a verdade e a paz em meio à escuridão. Nosso Pai que estás no céu, vem nos santificar para levar-nos tua luz, tua graça mostrar em todo lugar. Clamamos por justiça, clamamos pela paz, que a esperança viva inunde este lugar, e a graça que transforma, reforma os corações, inspire um novo tempo de amor e oração,
e o brilho da verdade seja a luz desta nação. Chamas acesas, queremos ser luzes do reino de Deus. As nossas vidas sempre instrumentos de paz para todas as gerações. Clamamos por justiça, clamamos pela paz, que a esperança viva inunde esse lugar, e a graça que transforma, reforma os corações, inspire um novo tempo de amor e oração, e o brilho da verdade seja a luz. Clamamos por justiça, clamamos pela paz, que a esperança viva inunde esse lugar, e a graça que transforma, reforma os corações, inspire um novo tempo de amor e oração, e o brilho da verdade seja a luz desta nação, desta nação, desta nação, da amada terra do Brasil. Muito obrigado César, obrigado Cremilson, obrigado Márcio que nos acompanhou, o piano, obrigado a vocês todos, podem assentar-se. É um ato cívico com celebração, um momento de alegria, um momento de esperança, de fé, e como bem diz a letra do hino, né, para que sejamos instrumentos da paz nesse momento tão delicado que o Brasil vive, que famílias, amizades, ambientes sociais, realmente precisamos dessa esperança e dessa paz. Agora eu vou chamar, representando a Aliança Cristã Evangélica Brasileira, representado pelo reverendo Áureo Rodrigues de Oliveira, que também é presidente da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, para ele trazer uma palavra como representante da Aliança. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho a honra e o privilégio de representar a Aliança Cristã Evangélica e estou acompanhado pelo pastor Reinaldo Júnior, que é também membro do Conselho Coordenador da referida Aliança. A Aliança Cristã Evangélica tem entendido nesta caminhada de modo muito específico, nesse último momento político do qual nós estamos emergindo, onde as paixões se acentuaram de uma maneira muito forte, a polarização, e de certa maneira que nós percebemos que o momento político trouxe à tona não uma compreensão profunda do processo político, mas manifestou uma certa ingenuidade na avaliação dos candidatos, na defesa dos candidatos. O que percebemos foi uma guerra, e sem uma avaliação mais profunda, mais adequada, mais apropriada do que estava ocorrendo e daquilo que ocorre no nosso país. A Aliança tem se posicionado e entende, sobre todas as coisas, que nós precisamos ir um pouco além e deixarmos de, como cristãos, a ingenuidade. É preciso entender que nosso momento político não será resolvido por um presidente. Nossas dificuldades não serão resolvidas através de um decreto, não serão resolvidas através de medidas provisórias. E não será um presidente no espaço de 4 anos que poderá fazer isto. É preciso muito mais do que isso, é preciso o envolvimento da sociedade, o engajamento de toda a sociedade civil, e o engajamento com profundidade, com pertinência, com seriedade. Por isso que nós entendemos que o movimento Reforma Brasil aponta
para além das preferências políticas. É preciso a reforma de instituições, é preciso a adoção de medidas, é preciso a adoção de procedimentos para que, de certa maneira, os governantes, com propostas que realmente atentem para as necessidades da população, os interesses nacionais, eles possam, de fato, serem implementados. Esta é a razão pela qual a Aliança tem se posicionado nos seus manifestos, nas suas publicações, e tem entendido que a Reforma Brasil caminha na mesma direção. E nós precisamos, nesse momento, sobretudo, exercer a nossa cidadania com muita sobriedade, muito além das paixões e das preferências políticas. E, sobretudo, lembrando que, como cristãos, lealdade absoluta é somente ao Senhor Jesus Cristo e aos valores expressos na sua palavra. Todas as lealdades, todas as adesões de natureza política são circunstanciais. Elas serão sempre sob o crivo de valores que nós professamos, que nós cremos, que nós herdamos da reforma e que precisamos ter sempre em mente, porque nós não podemos acompanhar líderes simplesmente porque gostamos deles ou não, mas porque nós cremos nos valores, e valores que estão alicerçados na palavra de Deus. Eu sei que é desnecessária a apresentação, mas pelo protocolo eu vou chamar agora à frente o reverendo Valdinei Ferreira, que é o nosso pastor titular aqui da primeira Igreja Presbiteriana Independente, da Catedral Evangélica, e foi Deus que o iluminou para que, antecedendo as comemorações, o ano passado, dos 500 anos da Reforma, que ele mobilizasse parte da igreja inicialmente, depois toda a igreja foi mobilizada para o movimento Reforma Brasil, através de uma palavra profética, para realmente nós, como povo de Deus e como nação brasileira, nos posicionarmos diante da sociedade com as exigências, a representatividade dos anseios que todos nós temos. Então, vou chamar agora a palavra o reverendo. No ano passado, nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, foi lançado o movimento Reforma Brasil, e hoje celebramos um ano dessa caminhada, conforme o histórico que foi apresentado pelo Moacir ainda há pouco. Hoje, nessa palavra, eu quero me dirigir aos cristãos, tanto aos que votaram em Bolsonaro, quanto àqueles que não votaram em Bolsonaro. De modo inequívoco, Jair Bolsonaro foi o candidato da preferência da maior parte dos cristãos evangélicos. E não é o caso de examinar nesse momento as razões pelas quais estes cristãos demonstraram esta preferência, fizeram essa escolha. Mas é preciso registrar que, sejam quais forem os motivos pelos quais ele foi escolhido de forma expressiva por essa maioria, esta escolha, ou seja, esse voto foi dado dentro das regras do jogo democrático e isso precisa ser respeitado por todos. A estreita associação entre Jair Bolsonaro e as igrejas evangélicas, entretanto, colocará uma forte cobrança sobre as igrejas evangélicas nos próximos anos. O fato é que o sucesso ou o fracasso do futuro governo será indissociável do apoio que foi dado pelas igrejas evangélicas de modo estridente ao longo dessa campanha eleitoral. Devemos lembrar ainda que, dentre os cristãos,
evangélicos àqueles que não votaram em Bolsonaro e também expressaram isso de uma forma contundente durante os últimos meses. Essa eleição, como nenhuma outra, deixou mágoas nas famílias, nas igrejas e na sociedade em geral. Por isso, é hora de começar a tratar as feridas que foi essa guerra, que foi essa eleição, as feridas que foram feitas nessa guerra. E nós faremos isso reconhecendo que continuaremos, e não há como, continuaremos a pensar diferente a respeito dos fatos da história do nosso país, continuaremos divergindo quanto aos rumos ou aos melhores caminhos para aumentar o bem-estar social da nossa população, o bem-estar econômico da nossa população. Porém, pesa sobre os cristãos, o dever de demonstrar que nós podemos divergir sem agredir, que nós podemos discordar sem desqualificar o outro, sem destruir o outro. Nós podemos fazer escolhas eleitorais diferentes e podemos continuar irmãos de nacionalidade e de credo, apesar das escolhas que nós fizemos. Mais do que estar a favor ou contra Bolsonaro, cabe aos cristãos. Cabe a nós cristãos, nessa hora da vida nacional, que nos posicionemos de modo intransigente em favor da democracia. Esse é o nosso compromisso intransigente em favor da institucionalidade democrática. Para aqueles que votaram em Jair Bolsonaro, a razão é simples, para defenderem a democracia. Se não fosse a democracia, ele não poderia ter falado o que falou ao longo de quase 30 anos, sendo controverso e ainda assim sendo escolhido pela maioria da nossa população como futuro presidente. E aqueles que não votaram nele, a razão também é simples. Porque nós vivemos num regime democrático, vocês poderão discordar, poderão opinar, poderão criticar, porque vocês estão protegidos pela Constituição do país e têm o direito de fazê-lo em todo o tempo. Assinalo para todos vocês nesta noite. Quando se trata do nome, seja Bolsonaro, Temer, Lula, FHC, quando se trata de um nome, nós podemos nos dividir. Estaremos de um lado ou de outro. Mas quando se trata da democracia, não há outro lado. Nós precisamos e estaremos todos do mesmo lado, ou seja, do lado da democracia. Me dirijo agora à Frente Parlamentar Evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica lançou, na semana passada, um manifesto intitulado O Brasil para os Brasileiros. É com satisfação que fazemos este registro. Em primeiro lugar, registramos a louvável iniciativa da Frente Evangélica de iniciar a discussão de uma agenda que transcende os costumes. Isso deve ser registrado, é digno de louvor. O manifesto foi apresentado com base na atuação, ou sugerindo como base de atuação para a nova legislatura e como norte para o futuro presidente, para Jair Bolsonaro. São 4 eixos propostos: modernização do Estado, segurança jurídica, segurança fiscal e revolução na educação. Há propostas que claramente encampam os anseios de setores amplos da sociedade, como, por exemplo, o combate aos privilégios, com o estabelecimento de regras iguais para a aposentadoria do setor público e privado e a tributação por meio de IPVA para embarcações e aeronaves. Há medidas nesse manifesto que têm um caráter mais técnico, mas que parecem medidas adequadas para o aperfeiçoamento do Estado nos serviços que ele presta à população,
parecem adequadas para dar mais transparência ao Estado e são, por isso, merecedoras de apreço, merecedoras de louvor e, repito, é um excelente começo para a Frente Parlamentar Evangélica. Com o propósito de contribuir com a iniciativa, nós do Reforma Brasil, entretanto, acusamos a falta no manifesto de um quinto eixo. Mencionei 4, mas é necessário que exista um quinto eixo nesse manifesto, a reforma política. Embora o documento, no seu preâmbulo, reconheça, aqui cito textualmente, que o povo não vota em quem quer, mas sim em quem os partidos políticos permitem, e isso empobrece a democracia e leva a aberrações, sendo a principal a criação de oligarquias partidárias, palavras do manifesto. Diante dessa constatação, o documento reconhece a necessidade de alterar as regras do sistema eleitoral e romper com o monopólio da representação no sentido de aproximar os parlamentares de seus eleitores. Isso está dito no manifesto. Porém, o manifesto está incompleto e ele continuará incompleto enquanto não constar nele uma reforma política verdadeira, ampla, profunda, uma reforma política de verdade, como nós anunciamos há um ano. É uma contradição, no mínimo, uma contradição que o manifesto da Frente Evangélica comece fazendo essas constatações, mas acabe deixando de lado, como um eixo necessário, o tema da reforma política. Nós destacamos com o propósito de contribuir com esse documento que foi lançado há uma semana, os nossos 7 pontos. Fim do foro privilegiado, fim das reeleições, fim das emendas legislativas, criação do voto distrital, racionalização do tamanho, do custo da máquina política no nosso país, redução da influência do dinheiro nas campanhas eleitorais e, por fim, o aprimoramento dos mecanismos de nomeação para os tribunais, a começar do STF. Muitos dos temas que nós levantamos estão contemplados no amplo documento divulgado na campanha liderada pela Transparência Internacional, mas um documento que foi preparado pela FGV, Rio e São Paulo, um documento que se aprofunda amplamente no combate à corrupção e em vários temas que estão sendo citados como importantes para o avanço do nosso país e poderão enriquecer o manifesto feito pela Frente Evangélica Parlamentar. Mais uma vez eu digo para vocês, o nosso objetivo é colaborar com o Brasil, é ajudar o nosso país a avançar. E eu sei que esse também é o desejo daqueles que venceram a eleição e daqueles que foram vencidos na eleição, não obstante as divergências quanto aos caminhos para se chegar a esse objetivo. Nós, do Reforma Brasil, queremos fazer um apelo ao presidente Jair Bolsonaro e à Frente Parlamentar Evangélica, autora desse manifesto. Na vida e na política, as palavras precisam ser acompanhadas de ações. As palavras precisam ser testificadas pelas nossas ações. Sendo assim, nós instamos o senhor presidente eleito, instamos aos senhores parlamentares da Frente Evangélica para que façam um gesto de coragem, um gesto de ousadia, um gesto de generosidade, um gesto de esperança, um gesto que fará com que a sociedade possa receber esse novo governo, de fato, como um governo que veio para combater a corrupção e para aprofundar a democracia no nosso país. Que façam esse gesto ousado, corajoso, mas que o façam com rapidez, que o façam com urgência, que não percam tempo, que não deixem para o mês seguinte, que não deixem para o ano seguinte. Aliás, Tiago,
na epístola, assim diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Mas que gesto é esse que nós pedimos? Que gesto é esse que nós do Reforma Brasil esperamos? Votem. Votem nos primeiros dias do governo. Votem com a maior urgência o fim do foro privilegiado. Ele já foi aprovado no Senado, ele está pronto na Câmara, é só votar. Façam isso e vocês darão um sinal claro para os brasileiros que, quando falam em combater privilégios, quando falam em enfrentar a corrupção, vocês não têm medo de começar a colocar ordem na própria casa, ou seja, acabando com essa excrescência que se chama foro privilegiado. Esse é o nosso apelo que deixamos nessa noite de celebração. Por fim, como movimento cívico cristão, o Reforma Brasil precisa registrar para o bem, para a reconciliação e para a paz entre os brasileiros de todas as confissões e cores ideológicas. Deus, além de estar acima de todos, Deus está entre todos e Deus está em todos. Precisamos fazer esse registro. Lembremos disso para que possamos olhar para aqueles que divergem de nós, para que possamos olhar para eles como o patriarca Jacó olhou para o seu irmão Esaú, depois de mais de uma década de rompimento com seu irmão, quando peregrinava rumo à terra de Israel. Diz o texto bíblico que Jacó, caminhando ao encontro de Esaú, quando chegou para abraçá-lo, assim disse para Esaú: vi na sua face a face de Deus. Vi na sua face a face de Deus. Que o prezado presidente eleito, que os senhores parlamentares, que todos os eleitores brasileiros e cidadãos brasileiros tenham clareza. Deus está acima de todos, mas Deus está em todos. Por isso, cada ser humano deve ser respeitado como um templo de Deus e tratado com todo o carinho, com toda a consideração e, às vezes, com toda a paciência. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Obrigado, reverendo Valdinei. Passamos agora para um momento em que eu vou chamar aquele que hoje está representando a sociedade civil, em nome da sociedade civil, um ícone que representa nossos mais profundos anseios de combate à corrupção. Professor, advogado, jurista, autor de diversas obras, o professor Modesto Carvalhosa sintetiza para a grande maioria dos brasileiros o grito que se solta de indignação e clamor por mudança e justiça. Ele vai trazer uma palavra para nós. Eu agradeço a oportunidade e a bênção de estar aqui nessa igreja que é tão cara para a minha vida, para a minha família, e também nesse dia que comemoramos um ano do movimento Reforma Brasil, que coincidiu com a grande celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. E nesse ano, a sociedade brasileira, junto com a Reforma Brasil, incentivada por ela, realizou um grande trabalho. A sociedade brasileira, o povo brasileiro, assumiu o seu papel de titular da nação brasileira e mostrou aos poderosos que, pelo voto,
conseguimos, e a sociedade consegue efetivamente, tirar do parlamento brasileiro inúmeros, grande parte, a maioria daqueles que, numa palavra um pouco forte, infestavam o Congresso Nacional com a sua participação deletéria de corrupção e de profissionalismo político por gerações e gerações. De modo que nós estamos, nós, a sociedade brasileira, o Movimento Reforma Brasil, de parabéns. Depois de tantos anos de luta, nesse último ano, nós conseguimos consumar esse trabalho extraordinário e de uma consciência da sociedade de que antes de um Estado existe uma nação e nós somos os donos dessa nação e que o Estado está a serviço da nação, que somos nós mesmos. E o que é uma nação? A nação é o composto daqueles que viveram antes de nós, que vivem hoje como nós e que viverão depois de nós. Nós tivemos, portanto, nesses anos todos recentes, esta competência para mostrarmos que o Estado não é tudo, que nós não vamos delegar ao Estado a decisão e o destino do país. O destino do Brasil é um destino que cabe a nós assumirmos como responsabilidade nossa, e o faremos e continuaremos fazendo. A Reforma Brasil é um movimento que se insere profundamente nesse trabalho, no sentido de que é importante a reforma estrutural das instituições do país. Não basta apenas os programas, as políticas públicas, mas que nós precisamos reformar. Sem as reformas estruturais do Brasil, estruturais do Estado, a boa vontade dos governantes, inclusive a boa vontade para combater a corrupção, não serão suficientes, porque nós não teremos instrumentos para esse combate. A estrutura tem que mudar. Nós podemos já imaginar que dentro do programa da Reforma Brasil é importante que não haja mais reeleição nas 3 esferas do poder, nem no Estado, nem na União, nem nos Estados, nem nos municípios, de ninguém. Não pode haver reeleição. A reeleição é uma forma de deturpar e de depravar a conduta do eleito. Ele é eleito simplesmente para ser reeleito. Ele não pensa no país, ele só pensa na sua reeleição. Na medida em que você impede a reeleição, o eleito, o representante, começa a pensar no país e deixar um legado para o país. É muito importante, portanto, que nós tenhamos esse fundamento e também candidatos independentes. Temos que, como é explícito nas propostas, 7 propostas da Reforma Brasil, que haja o voto distrital, que haja o recall, a capacidade, portanto, a competência do próprio eleitor, na sua maioria, de depor o eleito à medida em que ele não se conduza à altura da sua eleição, e assim vai na extinção do fundo partidário, na extinção das emendas parlamentares, como está aqui também nas propostas da Reforma Brasil, na extinção do fundo eleitoral e tantas outras medidas importantíssimas. O que nós precisamos no Brasil, sobretudo nessa luta que vamos continuar, a sociedade civil, o povo brasileiro vai continuar, não vai delegar a ninguém, nem ao presidente Bolsonaro, nem ao Estado, nem ao parlamento, aquilo que nós precisamos continuar lutando, ou seja, pela queda dos privilégios, a extinção dos privilégios no Brasil, que são uma forma também terrível de corrupção, porque a corrupção não é só aquela criminalizada, aquela das propinas, a corrupção é aquela da apropriação de recursos públicos para um grupo de privilegiados que ganham nababescamente, têm as maiores mordomias à custa da arrecadação pública. Portanto, nós estamos aqui para celebrar um ano dessa instituição da Reforma Brasil, apoiando também agora pelas nossas assinaturas essas 70 medidas
que a Transparência Internacional, junto com a Fundação Getúlio Vargas, propõe ao Congresso para que vote no começo já dessa legislatura. Portanto, temos aqui um dia de celebração, um dia de engajamento, um dia de festa e um dia de esperança, mostrando que a sociedade, o povo não vai se desmobilizar, o povo não vai agora, depois da eleição, esperar que o governo faça alguma coisa. Nós continuaremos a lutar por um Brasil que seja absolutamente decente, com estruturas e instituições que permitam que essa decência floresça, que essa decência possa realmente prosperar e nos levar à felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carvalhosa. Agora nós vamos ter um momento musical com o coro. Eu chamo, então, o Cremilson para que acomode o coral aqui à frente. E eu vou lembrar, pode já. Enquanto vocês se acomodam aqui à frente, eu vou já anunciar que o coro permanecerá à frente, porque serão 2 números musicais, e entremeando entre os 2 números musicais, nós vamos ter a oração especial pelo nosso país em função desse momento. Então, em seguida, ao término da primeira canção, do primeiro número musical, eu vou pedir, que será o Castelo Forte, que o pessoal aqui à frente da mesa abra um pequeno espaço para que a gente acompanhe o presbítero Ítalo Francisco Curcio, que vai fazer a leitura dessa oração, a oração especial.
Eu vou pedir a todos que nos coloquemos em pé, que elevemos o nosso pensamento a Deus e que juntos participemos desta oração pela pátria, oração pelo Brasil. Oremos. Pai, somos tua igreja, comunidade de pecadores, perdoados pelo teu amor. Concede que sejamos casa de hospitalidade para todos e de reconciliação entre aqueles que divergem quanto aos melhores caminhos para o país neste momento. Ilumina os servidores dos poderes constituídos da República do Brasil para que, sob o domínio da lei constitucional, cumpram suas atribuições, corrijam-se mutuamente e promovam o direito, a justiça e a paz entre os cidadãos brasileiros. Não nos deixe sucumbir diante da tentação idolátrica que pretenda fazer de qualquer corrente política a representante dos valores do teu reino. Pai, teu reino será sempre maior que os reinos deste mundo. Assim, afasta-nos do erro de confiar no uso da força para a imposição de condutas morais que devem brotar como fruto da livre escolha do coração de cada pessoa. Ensina-nos a respeitar o mistério do caminho de nosso semelhante, a começar em mim. Persuade-me pelo teu Espírito a amar o bem e a evitar o mal. Dá-nos espírito humilde e cívico para trabalharmos pelo bem comum, por meio do permanente aprimoramento das instituições democráticas e na construção de comunidades justas e misericordiosas. Ajuda-me, Deus bondoso, a cultivar o diálogo respeitoso com aqueles que fizeram escolhas eleitorais diferentes das minhas e mantém viva na minha consciência e na de meus irmãos brasileiros a lembrança de que prestaremos contas, grandes e pequenos, diante de ti por nossas ações e omissões. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Podem se assentar, por gentileza. O coro agora tem mais um número musical. Cristo
Muito obrigado ao grande coral por ter abrilhantado esta noite, uma noite de ato cívico, uma noite de celebração, uma noite de louvor a Deus, porque toda ação patriótica, toda ação em prol do bem comum é uma ação que se espelha no coração de Deus também. Como último ato, após o encerramento desta noite de celebração aqui no templo da Catedral, teremos a inauguração do painel denominado Fé Pública, com a linha do tempo em gráfico e ilustração da jornada do protestantismo e da nossa Igreja atuando na história em seus diversos momentos de grande desafio cívico, de resgate da justiça, dos direitos ao órgão. Nós vamos convidar aquelas pessoas que vão estar lá no painel. Daqui da frente nós teremos parte do pastorado da Primeira Igreja. Juntamente com eles, nós teremos a reverenda Denise Coutinho Gomes e a diaconisa Márcia Ferrari. Então, tanto elas como eles estarão à frente do painel para dar inauguração a esse momento aqui no corredor lateral. Então, eu peço aos irmãos, quando houver, e aos convidados, quando houver o recessional, aguardemos para que eles compareçam até o painel, nós aguardamos o final e daí, iniciando pelos convidados, podem se dirigir pelas portas laterais até o corredor, o coral dá lugar para que os presentes e convidados acessem inicialmente o corredor e depois também participem todos nós nesse momento que vai dar o encerramento. Então vamos ficar de pé, que nós vamos aproveitar para fazer a oração do Pai Nosso e em seguida eu peço ao reverendo Valdinei que nos dê a bênção final. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada um de vocês, estejam sobre todo o povo brasileiro e sobre todos os habitantes da terra, desde agora e por todo sempre. Amém.